A abdicação de Dom Pedro I. A abdicação de Dom Pedro I, ocorrida no dia 7 de abril de 1831, deveu-se a uma série de complicações políticas, nascidas dos interesses de brasileiros e também portugueses, à época. Após setembro de 1822, quando o Brasil foi proclamado independente pelo então príncipe regente Dom Pedro, seguiram-se uma sequência de conflitos militares e políticos no Brasil, que objetivavam, assentar as bases do novo governo, sob o regime imperial. Esse novo governo foi cimentado pela Constituição de 1824, que legitimou Dom Pedro como imperador do Brasil, tornando-se então Dom Pedro I, dando a ele também o controle sobre outros poderes constituídos por meio do poder moderador. O uso do poder moderador foi um dos grandes aspectos que tornaram o primeiro reinado um turbilhão de crises políticas. Sob a posse desse poder, Dom Pedro I podia nomear cargos políticos, como concedendo-lhes vitaliciedade, apoiando-se em primícias de absolutismo monárquico, o que irritava a oposição liberal. Ao mesmo tempo, os desgastes que o exército imperial sofria, sufocando revoltas e lutando em batalhas nas quais saía humilhado, como foi o caso daquelas travadas na Guerra da Cisplatina, em que o Uruguai, com a ajuda da Argentina, sairia vitorioso e independente, acabavam por engrossar a crise do primeiro reinado. Soma-se a esse fato também que em 1829 a crise financeira que o país sofria chegou ao ápice, ocasionando a desvalorização da moeda nacional e o fechamento do Banco do Brasil. O cenário europeu também demonstrara sinais de uma nova reviravolta. Em 1826, Dom João VI morreu e isso gerava uma nova tensão no Brasil. Haja vista que Dom Pedro I era herdeiro do rei morto. Além disso, em 1830, o rei Carlos X da França tem seu governo interrompido, sendo instituída naquele país a monarquia de junho de tendências liberais, o que ameaçava mais ainda os interesses dos monarquistas de orientação absolutista, que faziam coro com o governo de Dom Pedro I. Em meio a estas tensões, Dom Pedro I resolve fazer uma visita aos liberais de Minas Gerais em 1831. Não é bem recebido nesta província, então quando houve o regresso para o Rio de Janeiro, os portugueses que residiam nesta cidade eram seus partidários, fizeram uma festa com luminárias para receber o imperador. Os brasileiros descontentes começaram a quebrar as janelas dos portugueses. Esses últimos revidaram atirando garrafas contra os primeiros, constituindo assim o episódio conhecido como a Noite das Garrafadas. Em meio a tudo isso, Dom Pedro I decide abdicar o trono em 7 de abril de 1831, em favor do seu filho Dom Pedro de Alcântara. No bilhete de sua abdicação está escrito: usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da Independência e do Império. Pedro. Então esse foi o vídeo sobre a abdicação do Dom Pedro I.